Amém e amém. Aleluia. Salve a todos para a paz do Senhor. Amém. Estarem sentados, irmãos. É uma satisfação imensa poder estar aqui mais uma vez. Eu vou falar uma coisa, sem demagogia. Eu sempre comento com minha esposa Tamara, eu comentei com meu esposo Tamara várias vezes. Se eu morasse um pouquinho mais pertinho, eu ia congregar aqui com vocês. É muito bom. É muito bom. Vocês têm que louvar a Jesus e agradecer demais. Por quê? Muitas igrejas que nós vamos, saímos para anunciar a palavra, pela graça e misericórdia do Senhor, não tem essa espiritualidade não. É difícil, até difícil de falar de Jesus, de pregar. E aqui, desculpa a força de expressão pastoral, eu vou falar com a minha avó. Graças a Deus, viu? Aqui é bom demais. É muito bom. Que o Senhor continue abençoando, guardando cada um de vocês. Tá? Em nome de Jesus, departamento, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Pastor Nelson, obrigado, irmão Sandro, pelo convite. E eu acho que da próxima vez que eu voltar aqui, eu quero pedir a verdade de me apresentar mais. Porque eu já sinto que estou aqui, eu já sinto que estou aqui. Estou ali com o meu amigo Diácono Marei. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Primeiro, Romanos. Posso colocar, Romanos, capítulo 13, versículo 11. E vamos ler o versículo 12 também, que eu vou explicar daqui a pouco o porquê do versículo 12. Tá? Vamos lá. Em uma só voz, todos juntos, 11 e 12. 1, 2, 3. Isso digo, conhecendo o tempo, que já era hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos nas armas da luz. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos foi considerada por Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, como que um monte Everest dos escritos do apóstolo Paulo. Quando Paulo ele fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu vos ensinei que eu recebi do Senhor, eu fico tentando imaginar tanta graça, tanta sabedoria que Paulo ele recebeu do Senhor Jesus, ao ponto dele escrever uma carta como a sua epístola aos Romanos. Houve um grande pregador, um grande pastor, chamado Martin Lloyd-Jones. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele pastoreou a abadia de Westminster, na Inglaterra, e pasmem cada um de vocês, ele ficou 20 anos, todos os domingos, por um período de 20 anos, ensinando sistematicamente a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E depois de 20 anos pregando só Romanos, ele chegou à seguinte conclusão: irmãos, falta muita coisa para a gente aprender ainda. Então a gente entende e compreende que a carta de Paulo aos Romanos tem uma profundidade que é extraordinária. Quando Paulo escreve aos Romanos, a igreja ela tinha alguns inimigos declarados dentro da própria igreja. Espera aí, Paulo. Você está dizendo que havia inimigos dentro da igreja? Esses inimigos se declaravam dentro da igreja. Eles se declaravam guerra dentro da igreja. Como que isso pode acontecer? Quando nós pegamos os assuntos que o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, nós vamos entender que há 3 agentes ali que eles tentaram acabar com a espiritualidade da igreja. A gente vê nos escritos do apóstolo Paulo aos Romanos que havia ali alguns grupos, 3 grupos. Um grupo que nós chamamos de antinomistas, um grupo que nós chamamos de legalistas e um grupo que nós chamamos de carnais. Quem eram os legalistas? Os legalistas eram os judeus convertidos do judaísmo ortodoxo para o cristianismo. Eles deixaram os rudimentos da lei e se converteram ao Senhor Jesus por um espaço de tempo. Só que, passando os dias, eles foram chegando à seguinte conclusão: nós não precisaríamos ter saído
lá dos rudimentos da lei, nós poderíamos continuar seguindo os princípios da lei à risca, aqui dentro da igreja. Só que havia um outro grupo dentro da igreja de Roma, da comunidade de Roma, que eram os antinomistas, que eles não levavam em consideração a grandeza da lei. Eles levavam em consideração uma palavra que o apóstolo Paulo falou. Só que eles descontextualizaram a palavra. Qual? Romanos capítulo 5, versículo 20. Paulo diz: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o que eles começaram a pensar? Não tem nada de lei. Agora nós estamos em Cristo. Paulo ensina em 2 Coríntios 3,7 que onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. E ele diz que aonde abunda o pecado, a graça superabunda. Então vamos fazer o seguinte: vamos pecar bastante, porque quanto mais a gente pecar, mais graça vai ter sobre nós. Então a gente percebe que esses dois extremos se tornaram inimigos da igreja. O legalismo, a ortodoxia da lei sem a graça, e uma graça sem a ortodoxia da santidade. Mas havia um terceiro grupo dentro da igreja, que eram os carnais. E quando nós abrimos a carta de Paulo aos Romanos, encontramos lá ele falando principalmente no capítulo de número 8 sobre a carne. A palavra carne que Paulo usa em Romanos capítulo 8 não é carne isso daqui, não é carne no sentido literal. A palavra carne em grego é sarx, e sarx fala de natureza corrompida. Então quando Paulo diz que a nossa carne é inimiga de Deus, ele está dizendo o seguinte: que a nossa natureza corrompida não tem pacto com Deus. Então, três grupos da igreja: os legalistas, os antinomistas, que não gostavam da lei moral, que não gostavam do que era moralidade, e os carnais. Então a gente tem que entender que a comunidade de Roma não era uma comunidade perfeita. E quando nós abrimos a carta dos Romanos, nós vamos encontrar vários assuntos. O maior de todos, o assunto da salvação, a soteriologia. Dentre todos os assuntos que o apóstolo Paulo vai falando, foi escolhido um deles. Romanos capítulo 13, versículo 11. O versículo 11, se nós isolarmos esse versículo, nós vamos levar para várias vertentes. Só que o contexto imediato do versículo 11, por mais que o capítulo 13 pareça que é um assunto só, não é um assunto só. São vários assuntos. Só que o versículo 11 ao versículo 14, ali é um assunto só. E o versículo 12 é o contexto imediato. Que não obstante o apóstolo Paulo falar, gente, o tempo, quando nós aceitamos a fé, Cristo estava perto, mas agora o tempo está passando, Cristo está mais perto, irmão. Eu conheço que o tempo está próximo. É necessário nós despertarmos o sono e fazermos o quê? Rejeitarmos as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. E é sobre essas armas da luz que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos. E nós vamos entrar aqui em um detalhe para entendermos isso aqui. Vamos viajar um pouco nas Escrituras. E desde já eu quero deixar uma palavra em aberto aqui. Nós não podemos viver extremos na igreja. A nossa fé, ela não pode ser baseada em extremos. Existem pessoas que estudam teologia. E tudo, depois que algumas pessoas estudam teologia, tudo delas é teologizar. Elas param de espiritualizar e elas só teologizam. Só que há outras pessoas que, pelo fato de terem medo da teologia, o que elas fazem? Só espiritualismo. Espiritualismo. E nós não podemos viver dois extremos. O que nós devemos entender? Que é necessário que eu espiritualize a minha teologia, mas é necessário também teologizar a minha espiritualidade. Senão eu não vou entender o que a Bíblia Sagrada tem a nos ensinar. Por que eu estou falando isso aqui? Porque talvez alguns pontos que nós vamos falar aqui, algum teólogo ou algum ultra espiritual, ele vai pensar: não, mas não é assim.
Mas vamos teologizar a nossa espiritualidade e vamos espirituar nossa teologia essa noite? Vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que possamos entender o que o Senhor ele quer falar conosco. Paulo ele fala sobre as obras das trevas. Paulo fala sobre armas da luz. Paulo ele fala contra o pecado. Paulo ele prega contra o nosso inimigo. Quando Paulo ele chega à conclusão de todos os problemas, de tudo que estava acontecendo na comunidade de Roma, ele chega à seguinte conclusão: essa igreja está sendo atacada pelo mal. Essa igreja está sendo bombardeada pelo mal. E eu preciso de dar um conselho para eles. Em suma, o que Paulo está dizendo, que a comunidade de Roma, que os irmãos romanos, eles estavam vivendo uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, que as obras das trevas estavam tentando sobrepujar as obras da luz. E quando eu analiso uma batalha aqui na carta de Paulo aos Romanos, principalmente no capítulo 3, versículo 11, versículo de número 12, nós devemos entender uma coisa: a igreja tem um inimigo declarado. Não seria surpresa para nenhum de nós entendermos e compreendermos que o maior inimigo da igreja é Satanás, é o diabo e todos os seus demônios. Ele levantou uma empreitada contra o povo de Deus. Desde o início nós percebemos que o coração dele é marcado por violência, é marcado por maldade, é marcado por guerras sem fim. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, analisamos a história, nós vamos perceber e compreender o seguinte: que o diabo ele levantou uma batalha espiritual, ele levantou uma guerra contra Adão e Eva lá no jardim. Só que antes de levantar uma batalha lá no jardim, ele promulgou uma batalha na eternidade. Apocalipse no capítulo 12, a partir do versículo de número 7, diz o seguinte: e houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e pelejou o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, antigo e serpente, chamado Diabo Satanás, aquele que engana todo mundo. Ele foi lançado por terra. Antes do diabo promulgar guerra, batalha na terra, ele promulgou uma na eternidade. Houve um dia em que esse ser, que segundo Ezequiel no capítulo 28, versículo 12, era aferidor de medida, cheio de beleza, graça e formosura. Este ser era um aferidor de medidas. A grande questão é: Paulo, quem é aferidor de medidas? Aferidor de medidas é ter a essência de alguém que ele representa. Se nós analisarmos Isaías capítulo 6, a partir do versículo de número 3, vocês vão entender, nós vamos compreender que nenhum anjo poderia contemplar a grandeza de Deus, a glória de Deus, a face de Deus, o resplendor da glória divina do nosso Senhor. No entanto, Isaías capítulo 6, a partir do versículo de número 3, diz que esses anjos eles tinham 3 asas, com 2 voavam, com 2 tapavam os pés e com 2 tapavam os olhos, porque não podiam contemplar a grandeza de Deus. Só que um dia Deus colocou sobre esse ser, sobre um ser, o seu resplendor. E para que os anjos entendessem um pouquinho da grandeza de Deus, olhava para esse ser, um aferidor de medida. Ezequiel 28:14 diz que esse aferidor de medida, ele era um querubim ungido, Deus ungiu. Deus ungiu. Só que Isaías no capítulo 14, versículo 13 e versículo 14, a Bíblia diz que esse querubim ungido, onde olhou para si mesmo e começou a pensar o seguinte: eu subirei aos mais altos céus e lá exaltarei o meu trono. Subirei acima das nuvens, acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Nesse dia, ele conseguiu vivenciar na prática a palavra que o proverbista Salomão ele declara no capítulo 16, versículo 18 de Provérbios, que a altivez de espírito precede a ruína e a soberba precede a queda. No dia,
que ele deixou a soberba entrar no seu coração. Ele não se contentou em ser um representante, ele quis ser igual àquele a quem ele representava. Ele conseguiu persuadir. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 diz que a sua cauda trouxe consigo a terça parte dos anjos. Ele conseguiu persuadir a terça parte dos anjos. Com sua formosura, com o seu respetor. Quando ele persuade o coração desses anjos, houve uma batalha no céu. Miguel se levanta e ele foi lançado por terra. Talvez ele poderia ter aprendido que todas as vezes que ele se levanta contra Deus, contra o que se chama Deus, ele sempre vai perder. Mas ele não fez isso. Nós entramos no capítulo de número 3 de Gênesis. A Bíblia Sagrada nos informa que de uma forma sorrateira ele vai enganar a Eva. A Bíblia Sagrada nos informa em Gênesis 3:1 que ele toma a forma de uma serpente. E a Bíblia Sagrada nos informa que a serpente era o animal mais astuto. Eu acho interessante que essa expressão mais astuto em hebraico é Armun-Mikol. Armun-Mikol. O que é Armun-Mikol? Armun-Mikol dá a ideia de um ser que desnuda as coisas. Um ser que usa o que é aparente. Um ser que persuade, mostrando o que é aparente, o que é evidente, para enganar. Olha o que ele fez. Ele pega algo que é aparente, coloca diante de Eva. Eva se esquece da palavra de Deus, porque o que era aparente aos olhos dela, segundo a palavra da serpente, foi que no dia que você comer do fruto que Deus disse que não pode, com certeza vocês serão iguais a Deus. Estava na cara, irmãos, que era impossível ser igual a Deus. Mas Armun-Mikol, ele desnuda o que é aparente. Ele mostra o que é aparente, para o que é aparente ele enganar. Era óbvio que eles não poderiam ser semelhantes a Deus, mas o diabo enganou a Eva. E nós entendemos o que ocorreu depois disso. E ele entendeu uma coisa, que a forma mais cruel de enganar os homens é de fazê-los convencidos daquilo que é aparente. Vamos trazer isso para os nossos dias? Tem um monte de pessoas dentro da igreja, dentro das igrejas, que olha só o que acontece na mente delas. Elas vão para um culto, chegam no culto e elas dizem: não senti a presença de Deus, não aconteceu nada. O pastor não pregou como deveria ter pregado, eu não gostei da pregação. O louvor não foi da forma que me edificaria. E ela começa a buscar motivações aparentes para encontrar um subterfúgio para abandonar a fé. E vai pegando o que é aparente, vai colocando no seu coração e vai chegando à seguinte conclusão: eu fico no culto, fica em casa, eu fico em casa, eu participo de um culto online. Aí ele não vai mais para a igreja, fica no culto online, porque aparentemente parece que é uma coisa boa. Só que no fim de tudo irmão, que a igreja que foi estabelecida pelo Senhor é uma igreja orgânica. E quando falamos de igreja orgânica, nós falamos de um corpo. E a mão não pode andar por aí sem o braço.
O braço não pode andar por aí sem o antebraço não pode andar por aí sem o tronco não pode andar por aí sem as pernas não podem andar por aí sem o coração, e o coração não pode andar por aí sem uma cabeça. O que nós entendemos é que aparentemente algumas pessoas chegam à conclusão de que não vale a pena estar na igreja, mas isso é um engano do diabo, porque Deus estabeleceu que sobre a igreja dele as portas do inferno não iria prevalecer. Nós estamos aqui juntos e unidos porque Deus nos chamou para estar na igreja. O diabo pegou uma coisa que era aparente para enganar. Ele enganou a Eva. Ele enganou. E nessa arte de engano, irmãos, ele é mestre. Quando o apóstolo Paulo ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, versículo 11, no demais, amados irmãos, fortalecendo o Senhor e na força do seu poder. Você precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra cilada em grego é metodeia. E sabe o que é metodeia? Método. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir. Ele não é como nós, que arquitetamos alguma coisa agora e queremos operar agora. Ele tem muita paciência. Ele tem as suas metodologias. E o maior método que ele tem é a astúcia. Astúcia. Ele é astuto. A palavra astuto em grego é pamorgia. E pamorgia significa malandragem. O camarada é malandro, irmão. Algum malandro já te deu algum prejuízo? Irmão, ninguém demais. O camarada chega com aquela palavra doce, chega daquela forma tranquila de falar, que você diz, não, é isso mesmo. Não compre isso aqui, rapaz, é o original, isso aqui, outros falam, eu já tenho isso aqui, eu comprei igual isso aqui, já tem anos lá em casa. E o cara te convence, mas no fundo do seu coração você sabe, não tem como, você é do Paraguai, não tem como, gente. Mas o cara convenceu de tal maneira, falou de tal maneira que ele passou para trás. Malandro. Quando você percebe, gente, não era nada daquilo que o cara falou. É mais ou menos isso a estratégia do diabo. Ele sabe usar palavras. Ele sabe usar palavras. Ele se levantou na eternidade com uma batalha, com uma guerra. Ele se levantou no jardim do Éden com uma guerra. E não é diferente nos dias de hoje. Ele tem se levantado contra a igreja do Senhor de forma sorrateira. E nas formas dele trabalhar, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós precisamos de pedir ao Senhor discernimento espiritual. Quem aqui não quer orar para que o enfermo seja curado? Quem aqui não quer orar para que Deus dê-nos a palavra do conhecimento, da sabedoria, da ciência, o dom da fé, de falar em línguas, interpretar as línguas, ter visões, revelações, profecias, mas poucos pedem discernimento. O diabo ele é tão astuto que ele tem a capacidade, irmãos, de convencer as pessoas usando boas atitudes, boas ações. E alguém poderia pensar, mas é uma boa ação, mas por trás existe uma influência maligna. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Não é maravilha de que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz para poder enganar. Às vezes, irmãos, boas intenções com princípios equivocados são estratégias do inimigo para destruir a igreja. E tem isso na Bíblia, Paulo? Tem. 1 Crônicas, o capítulo de número 21. A Bíblia Sagrada
ele levanta um poderoso exército, ele levanta Jerusalém, ele edifica Jerusalém, e ele entendeu que tudo aquilo ele fez no nome do Senhor. Só que a Bíblia Sagrada nos informa que de repente Satanás ele convence o coração de Davi a levantar um grande censo. Olha a boa intenção. Davi ele poderia pensar: mas coisa boa é levantar um censo para mostrar tudo que Deus fez. Coisa boa é levantar um censo para mostrar que nós estávamos no zero e agora nós estamos lá em cima. É bom levantar um censo para que nós possamos entender que estávamos no vermelho, agora estamos no verde. A intenção é muito boa, mas quem estava por trás da intenção não era a pessoa certa. A boa intenção de Davi, com um princípio equivocado, fez com que ele tivesse que pagar um grande preço. João capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, a Bíblia Sagrada nos informa que olha a boa intenção de Judas, irmão. Uma mulher, ela pega um vaso de alabastro e derrama aos pés do Senhor Jesus. Olha o que Judas faz. Isso não. Por quê? Porque poderia ter pego todo esse dinheiro que foi gasto nesse óleo e ter comprado comida para os pobres. Aí eu te faço a pergunta: é uma boa intenção ou não é? Mas é uma boa intenção. Mas qual era o princípio do coração dele? Ele não queria ajudar os pobres, ele queria colocar no seu próprio bolso. Ou seja, o diabo apareceu na forma de uma boa intenção. Mateus, capítulo de 16, a partir do versículo de 13, olha o que diz. E tendo Jesus chegado a Cesareia de Filipos, e interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então um se levantou e disse: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Então levantando-se Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi a carne e nem o sangue, mas foi o Espírito de Deus. Só que chegamos no capítulo 16, no versículo 23, poucos versículos depois da declaração de Pedro. Pedro acabou de falar que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: quem te falou isso foi o Espírito Santo. Só que poucos versículos depois, menos de 10 versículos depois, Pedro está sentado e Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem padeça. O que Pedro faz? Longe de ti isso, Senhor. O Senhor não passará por isso. Qual foi a palavra de Jesus? Afasta de mim, Satanás. Ou seja, no mesmo momento que Pedro estava cheio do Espírito Santo, de repente ele foi enganado pelo diabo. No momento ele estava cheio do Espírito, o diabo foi tão sorrateiro que encontrou um lugar no coraçãozinho de Pedro. E poucos versículos depois, ele não está mais sendo revelado pelo Espírito Santo, ele está sendo usado pelo próprio diabo. Aonde eu quero chegar nisso? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Há 14 anos atrás, quando eu me converti ao Evangelho, eu peguei no tempo da igreja que era comum ver crianças chorando na igreja, era comum ver jovens sendo batizados com o Espírito Santo, era comum. Eu lembro jovem novo convertido, todos os jovens, ou eles queriam ser presbíteros, diáconos, pastores, pregadores, então nem se falava. Qual era o desejo das moças? Serem dirigentes de ciclo de oração. Eu lembro que domingo, depois da escola dominical, a gente saía direto do tempo central para poder ensaiar. A gente fazia piquenique na igreja. Era um domingo maravilhoso. No domingo à noite, o fogo caía na igreja. Eu lembro que tinha um irmão lá, um irmãozinho, um jovenzinho abençoado, o Sidney. Ele sonhava em namorar, irmão, olha, coisa simples. Ele batia no banco: Jesus, me dá uma vaga abençoada. Eu não aceito uma filisteia. Ele orava assim: eu não aceito uma filisteia, eu quero uma mulher de Deus. Conheci
assim, assim, e ele citava tudo o que ia acontecer. O que nós ficávamos no coração? Nós não vamos pegar essa época, não. Nós não vamos pegar essa época, não. A apostasia, como assuntos do Apocalipse, é lá para frente. Só que 14 anos depois, nós analisamos o contexto da igreja. Qual a conclusão que nós chegamos? Que o diabo trouxe a grande apostasia. Que muitas igrejas já se apostataram. Que muitos pastores já se apostataram. Que muitos pastores, no afã de trazer, estão alargando as portas, estão alargando o caminho, estão abrindo mão dos princípios. E por conta da grande apostasia, a igreja começou a dormitar, a dormir. Eu acho interessante que a palavra sono, que Paulo, que foi traduzida para nós aí em Romanos capítulo 13, versículo 11, a palavra sono aí é léotos. E léotos é letargia. O que é letargia? Letargia não é vida em excesso e nem morte em abundância. Letargia é viver uma vida de moribundo. O que é o moribundo? É aquele que está quase com o pé na cova. Um pé está quase na cova e o outro está aqui na terra. Está quase vivo e quase morto. Quando Paulo diz que é necessário que a igreja desperte do sono, ele está dizendo o seguinte: o diabo se levantou contra a igreja e estabeleceu os princípios dele sobre muitos dentro das igrejas. Esses dormiram, e pelo fato desses dormirem, outros também estão dormindo. Eu levo em consideração o fenômeno do bocejo. Nenhum psicólogo, psicanalista, ninguém consegue explicar até hoje o porquê que alguém boceja e você boceja junto. Já aconteceu isso com você? Você está tranquilo, irmão. De repente você vê alguém. É automático. O que acontece com você? O que é o bocejo? É um princípio de letargia. Estou cansado, bocejo. Sem você perceber, você boceja também. O que Paulo está dizendo? A letargia espiritual de alguns que se apostataram está influenciando outros dentro da igreja. Algumas igrejas estão apostatando, e o sono dessas igrejas está causando sono em muitas pessoas em outras igrejas. Entramos na palavra de Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o Senhor fala à igreja de Sardes: você tem um nome que vive, mas na verdade eu vejo que você está. A igreja apóstata, ela não mostra em suas atitudes, ela não mostra na sua forma de ser que está morta, mas ela está morta. Hoje nós vemos igrejas se apostatando, nós vemos igrejas, desculpe se alguém gosta, mas por favor não me interprete mal, não pode me interpretar mal. Nós estamos vivendo o tempo dos coaches dentro das igrejas, dos pregadores que falam palhaçadas dentro das igrejas, e se esqueceram que quando nós estamos aqui, nós estamos falando para o que é imortal, uma alma, para o que é eterno, uma alma. Paulo, ele proclamou: irmãos, vamos despertar do sono. O sono do outro não pode me influenciar. Pode alguém dormir do meu lado, mas eu não durmo. E além de não dormir, eu vou suplinar quem está querendo dormir. O que é suplinar quem está querendo dormir? O menino chega aqui, ó, eu não vou para a igreja porque eu descobri que posso servir a Jesus em casa. Você não está dormindo, você está acordado. Rapaz, sai dessa, meu
sobre a oração. Essa semana, quanto tempo que nós tivemos para ler as Escrituras? Nessa semana, você promoveu bondade para quem? Essa semana, quantas vezes você falou para o seu marido te amo? Para o seu filho te amo? Quantas vezes que você pediu perdão? Nós estamos vivendo um tempo em que o sono espiritual está pairando sobre os corações. Pairando sobre os corações. E é por isso que às vezes, irmãos, quando o Senhor ele olha lá da eternidade para nós e vê que nós estamos entrando na letargia espiritual, que ele fala a palavra que ele falou para o profeta Isaías. Esse dorminhoco está com uma cama grande demais. Esse dorminhoco está com um colchão grande demais. Então eu vou dar para ele, eu vou trocar. Eu vou tirar a cama larga e comprida e vou colocar uma cama estreita e cobertor estreito. Para que ele não consiga se virar no seu sono. O que significa dizer? Que muitas são as vezes, irmãos, que nós estamos dormindo demais e que Deus faz? Fecha uma portinha aqui. Fecha uma outra porta ali. Deixa com que o mal prevaleça um pouquinho aqui. Para que nessa cama curta e cobertor estreito, nós possamos levantar e clamar ao nome do Senhor e pedir a ajuda do Senhor. Nós precisamos de rejeitar as obras das trevas e nos revestir das armaduras da luz. Nós temos muito medo. O Rio de Janeiro, infelizmente, é um estado que tem muito grupo de milícia. E a gente fica preocupado, milícia aqui, milícia ali, milícia acolá. Mas eu quero te dar uma informação em nome de Jesus. Aqui dentro também tem uma milícia. Aleluia! Aleluia! Olha só a mão, né? Aqui também tem uma milícia. E Jesus falou, segundo os Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, para levar cativo todo o pensamento contrário ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho armas espirituais, você tem armas espirituais, e nós precisamos de apontar e usar elas. Tamara, nós trabalhamos com estética automotiva. Então é muito comum a gente pegar e ter que desmontar carro tudo para poder limpar e aquele furdunço tremendo. O que a gente mais acha dentro dos carros, vou te falar, você não vai nem acreditar: faca, punhal e cacetete. Faca, punhal e cacetete. Toda vez que eu acho uma faca escondida, eu pergunto para o camarada: rapaz, por que você tem uma faca dentro do... Olha a resposta de todos: seja para faca, punhal, canivete ou cacetete. Não, porque se vier alguém, eu tenho com o que me defender. Aí eu falo assim, gente do céu, ainda bem que eu tenho Jesus no coração, porque os dias têm sido tão maus, que com certeza eu não conseguiria vencer o mal com uma faca, com um punhal, com um canivete, muito menos com um cacetete. Então eu prefiro entender e compreender o seguinte: se ele que não conhece a Deus quer ter uma arma, ainda que inofensiva, diante do mal, eu que sigo ao Senhor Jesus, preciso de usar as armas da nossa milícia. Eu preciso de usar essas armas. Irmãos, porque se você sabe que o inimigo vem para te aterrorizar, você não vai ficar de braços cruzados ou vai? Você não vai. Olha uma arma que o Senhor nos deu: a sua palavra. Nós usamos a palavra. Tem um irmão na igreja lá, irmão, que ele não pode ver uma macumba. Ele sonha com a macumba, ele tem visão com a macumba, ele tem pesadelo com a macumba.
Posso falar o nome deles aqui, não vai ter problema. Não vou falar o nome. A gente encontra eles na rua. Ô meu irmão, paz do Senhor, como é que está? Está tudo bem, mas eu estou com diabetes. Estou com diabetes, mas eu estou cuidando dela. Também estou com cisto aqui, e isso, e aquilo outro, meu irmão. Irmão, você tem a arma da oração. Você tem a arma da oração. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Não fale com os outros problemas que o outro não pode resolver. Você tem a arma da oração. Fale com Deus, desperta dessa chama, irmão. Em nome de Jesus Cristo, usa a Bíblia, usa a palavra. Ore ao Senhor. Nós temos a arma do louvor. Meu irmão, é uma bênção. Vá. Ele estava indo no ônibus e de repente em Belo Horizonte entrou 2 trombadinhos e começou a assaltar todo mundo. E ele estava de fone, escutando o hino do Fernandinho, nada além do sangue. E dizia que estava lá com os olhos fechados, nada além do sangue. Ele perdeu a compostura e estava cantando um pouquinho alto. Aqueles 2 rapazinhos vieram para o lado dele, tocaram ele. Passa o celular. Aí, nada além do sangue. Aí eu disse, nada além do sangue. Opa, oi. Aí, o trombadinho, você é crente? Sou. Ó, por causa desse sangue eu não vou levar seu celular. Armas da nossa milícia. Armas que o Senhor nos deu. Irmãos, melhor do que dormir no ponto é estar armado contra todas as maldades. É estar armado contra o mal. O Senhor te deu a palavra de sabedoria. O Senhor te deu a porta de acesso à oração. O Senhor te deu um louvor. Então, leia, ore e adore. 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 Esse é o segredo da nossa vitória. O diabo não quer que a gente leia. O diabo não quer que a gente ore. O diabo não quer que a gente adore. Muitas pessoas abandonaram Jesus porque elas não leram, porque elas não oraram e porque elas não adoraram. Mas se nós propusermos em nosso coração ler, orar e adorar, o mal pode até se levantar, mas a palavra do Senhor diz que nós temos um lugar de descanso em Deus. Para quem lê, ora e adora, é o Salmo 91, versículo 1, se cumprindo a risca. O que diz o Salmo 91, versículo de número 1? Yoshefão. Não, peraí. Vocês estão bons de Bíblia. O que diz o Salmo 91, versículo 1? Yoshef, Betzer, Yahu, Bezeta, Shaddai, que para nós é traduzido como aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Mas tem segredos nesse texto. É que esses segredos é para quem lê, ora e adora. Esse segredo não é para quem abre o Salmo 91, deixa aberto, qual a página fica amarela em cima da cristaleira. O segredo do Salmo 91 é para quem lê, ora e adora. Olha o segredo. Aquele hebraico Yoshef. Yoshef não fala de qualquer pessoa. Yoshef está atrelado no hebraico a palavra arrependimento. Então aquele que habita no esconderijo, que é guardado por Deus, é aquela pessoa que tem um coração arrependido dos seus pecados. Arrependido dos seus pecados. Descanso para nós é simplesmente chegar, deitar e descansar.
Mas descanso em hebraico é Itelonã. Itelonã, sabe o que significa? Passar a noite. Então, peraí. Todos nós sabemos, irmãos, que na vida do ser humano não existe só dias de sol. Todos nós sabemos que não existe só dia. Todos nós sabemos, irmãos, que as noites nos sobrevêm. E quando as noites nos sobrevêm, vem a agonia. E quando as noites nos sobrevêm, quando o sol se põe, irmãos, vem angústia, vem tristeza. Mas o segredo para aquele que tem um coração arrependido é que ele, nos dias de escuridão, nos dias das noites da vida, ele, Itelonã, descansa. Itelonã é lugar para passar a noite. O que isso significa dizer? Que quando eu e você vivemos uma vida de arrependimento, lendo, orando e adorando, nós temos um lugar para passar a noite. E aonde nós passamos a noite? A sombra do Onipotente. E sabe o que é sombra em hebraico? Bethel. E Bethel significa casa aconchegante. Então vamos, olha a poesia que Deus está dando para quem? Lê, ora e adora. Quem lê, ora e adora, ele está dizendo: filhinho, você que tem um coração arrependido por causa do meu nome, as noites, eu vou deixar noites vir, as noites vão acontecer sobre você, elas vão se manifestar, mas quando elas se manifestarem, eu tenho uma casa bem aconchegante para você passar a noite. Que casa é essa? A sua presença maravilhosa, extraordinária. Eu te pergunto, irmãos, vale ou não vale a pena ler, orar e adorar? Vale ou não vale a pena ler, orar e adorar? Vamos despertar do sono. Vamos despertar do sono, porque melhor do que Deus tirar a cama de aconchego e colocar cama curta e cobertor estreito, é estar no lugarzinho de aconchego na presença dele, lendo, orando e adorando. Pode pegar o nome de Jesus. Pode pegar o nome de Jesus. Repito aqui, ó. Salmo 91 é segredo para coração arrependido. Não é para quem abre e deixa aberto lá na página do Salmo 91, ficando amarelo, não, irmão. É para o coração arrependido, que entende que é somente em Cristo Jesus, é que é um lugarzinho de aconchego. Essa noite, você que ainda não conhece o Senhor Jesus, ou você que por algum momento deixou de ler, orar e adorar, você que já tem algum tempo que não habita nessa casa de aconchego, na sombra do Onipotente, você que nos dias da escuridão só sabe chorar, não consegue ver mais esperança, eu te digo, a noite jamais será maior do que um dia na presença de Deus. Porque o que governa a noite é a lua, mas o que governa o dia é o sol, e Cristo é o nosso sol da justiça. Você que no Evangelho está afastado, entende que precisa guardar a sua alma, livrar a sua alma, escapar por tua alma, e através do seu escape, a sua família escapar juntamente com você. O Senhor Jesus, Ele te oferece um lugar de aconchego. O Senhor Jesus, Ele te oferece uma esperança. Ele te oferece o raiar de um novo dia. Você que está entre nós, que no Evangelho não está afastado e quer se entregar totalmente ao Senhor Jesus, só levanta a sua mão como um sinal em nome do Senhor Jesus. Você no Evangelho, você está afastado. Eu preciso te respirar novamente, eu preciso descansar, eu preciso de aconchego, eu preciso
ninguém consegue me ajudar, ninguém pode me ajudar. Minha alma está aflita e chorando. Hoje o Senhor te chama para vir, orar e adorar. Hoje Ele te sacode e Ele te diz: desperta, acorda, porque os tempos são difíceis, os dias são maus. Você que no Evangelho pode estar afastado e quer se render ao Senhor Jesus, levante sua mão como sinal para que nós possamos estar orando por você. Irmãos, fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo dias, meu Pai, em que a maldade está quase que imperando, a imoralidade está quase que predominando, mas ainda, Senhor, há uma partícula da tua igreja que promulga, Senhor, a esperança, que promulga a verdade. Há uma parte da tua igreja que lê, que ora e que adora, e essa igreja está aqui, Senhor. Nós estamos aqui para orar a Ti, para clamar ao Deus dos céus. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que nós sejamos luz para iluminar o caminho daqueles que estão na escuridão, Senhor. Pai, nós não queremos ser chamados como aqueles que estão mortos, mas têm nome de viver. Ó Senhor, nós queremos morrer para nós mesmos e viver para Ti, Senhor. Guarda a Tua igreja, guarda, Senhor, o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Desperta-nos dia após dia para ler, orar e adorar. É o que nós oramos a Ti, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Abençoe, Pai.
essas bênçãos que nós te pedimos sobre a vida deles. E já te agradecemos. Com certeza e convicção de vitória na vida do Carlos, na vida dos pais do Carlos, dos seus irmãos. Visita o seu lar, Senhor, e dê vitória a eles, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê a Júlia? Júlia, isso aí, a Júlia trouxe o Carlos. Então, Júlia, ajuda ele. Tá? Ajuda ele. Aleluia. É mais uma alma tua. Adolescente. Só adolescente. Aleluia. Olha como é que Deus é fiel. Deus é fiel ou não é fiel? Ó, são dois adolescentes. Nosso nome? Glória. Igor. Nicolas dos Santos. Você já foi evangélico? Não foi. Primeira vez, né? Isso. Está aqui, Nicolas. Vamos orar pelo Nicolas. Tem alguém evangélico na sua família? Sua mãe, seu pai? Ninguém. Você é o princípio. Você é o princípio de tudo. Está indo porque ele acreditou nisso aí. É o seu princípio. Vai começar com você. Aí vem seu pai, sua mãe, toda a sua família. Você crê nisso? Eu disse amém. Ô glória. Bendito Deus. Nós queremos te louvar pela vida, Senhor, do Nicolas, que também, Senhor, não era evangélico, não te conhecia, mas hoje o Nicolas chegou aqui. E tu, Senhor, bateu a porta do coração de Nicolas. E Nicolas abriu o coração e tu entrou e está fazendo morada, Senhor. E eu sei que o teu nome há de ser glorificado na vida de Nicolas, porque tu é fiel, Senhor. Tu tem uma promessa na vida desta família Santos. Tu tem uma promessa. E eu sei, Senhor, que esse mistério, Senhor, vai começar pelo Nicolas. Essa palavra profética há de acontecer na vida da família Santos, através do Nicolas. O Nicolas, Senhor, vai ser luz, Senhor, brilhando ali naquele lugar. Glória a Deus. Hoje mesmo, quando ele chegar ali, Senhor, Aleluia. alguém vai dizer assim: Nicolas, tu está diferente. O que aconteceu, Nicolas? E o Nicolas vai dizer: eu agora sou casa, morada do Espírito de Deus. Eu sou de Jesus. Guarda o Nicolas, protege o Nicolas, firma o Nicolas, Senhor, na tua presença. Eu te peço assim, agradecido e crendo, Senhor, na vitória e da família também do Nicolas, para a honra e para a glória do teu nome. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que a gente pode cantar, irmãos? O Nicolas falando? Hein? O que a gente pode cantar para agradecer o Senhor? Tem um hino aí, adolescente? Tem? Aleluia, Deus. Louvado é o teu nome. Aqui, quem é amigo do Nicolas? Quem trouxe o Nicolas? Filho. Amém. Aleluia, Jesus. Coloquem aí, Nicolas, junto com os adolescentes. Quem deu Oh, glória a Deus. o Carlos? Cadê ele? Cadê ele? Oh, glória. Isso. É aqui nos adolescentes, comigo aqui. Fica ali, ó. Louvado é o teu nome. Isso. Olha aí, ó. O lugar de vocês. Oh, glória, glória, glória a Deus. O lugar de vocês é aqui. Eu explicava para os
esse apartamento aqui é o único departamento que entra pessoas que aceitam Jesus e ainda não são batizadas nas águas. Sabe por quê? Ó, eles começam aqui, daqui a pouco viu a Lohane. A Lohane chegou aí, foi abraçado. Ontem a Lohane aceitou Jesus Cristo como Salvador. Eles já começaram, né? Daqui a pouco vai falar, pastor, eu quero descer as águas, eu quero me batizar, como aconteceu com tantos aqui. Né? Oh, glória, glória, glória. Que maravilha. Maravilha, né? Viu, pessoal? É por isso que vale a pena obedecer. Pastor Nelson te fez um brinquedo com você, não foi? Ih, mais um! Será que tem mais uma? É? Essa turma é boa. Que deu lenço, irmão Mary? Dá vontade de chorar. Eu falei dos adolescentes, falei dos jovens que estão aí fora, aí, ó, se formando, se constituindo. Mas aí, ó, 3. No total são 4. Qual o seu nome? Jefferson, Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Nicolas, Carlos, Jefferson Oh, glória, e glória, Lohane. glória, glória, glória. Mais 4. Oh, Nicolas, aleluia. Jefferson, Nicolas, eu não volto. É porque o pastor já está velhinho, tá? Dá um desconto aqui. Deixa eu te explicar. Oh, glória. Quem te convidou? Louvado é o teu nome, meu Senhor. Júlia. Oh, aleluia. Você mora lá perto da casa da Júlia, né? Viu como é que é bom? Jesus, louvado é o teu Bom. nome. Dá um bom testemunho. Como é que esse menino vê a Júlia lá? Como é que ele vê a Júlia lá com uma camisa assanhada, com roupinha curta? Será? Para eles virem até aqui, irmãos, é um convite dela, porque eles veem a Júlia como um bom testemunho lá, na área dela. Então, Júlia, alguém precisa te ajudar, né? Porque aí é o Carlos e agora o Nicolas. Ô, Jefferson. Oh, meu Deus. Alguém vai te ajudar. A unção vai ajudar. Esse grupo aqui vai ajudar. Amém? Vamos orar pelo Jefferson. Senhor Deus e Pai. Aqui está o Jefferson, Senhor. Oh, Deus. Eu quero te agradecer, porque uma obra está acontecendo aqui nesse lugar. Tem gente que não está entendendo nada. Mas, Senhor, aquele que é espiritual, ele vai entender o mistério desta noite. E é grande esse mistério, Senhor. É profundo esse mistério que está acontecendo aqui neste lugar, nesta noite, com a vida desses adolescentes, Senhor. Olha aí o Jefferson, Senhor. Quem sabe, Senhor, o inimigo tentou algo sobre a vida de Jefferson. Quem sabe, Senhor, as trevas tentaram subir sobre a vida de Jefferson. Mas tu, Senhor, tem uma obra
nome na vida dele, na vida da sua família, para a honra e para a glória do teu nome. Assim eu te peço, agradecido e crendo na vitória. Aleluia, Deus, glória. Os teus amigos estão chorando aí. Aleluia, Jesus. Isso aí. Oh, glória, 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 glória a Deus. Valeu a pena, mas ó, são 21 horas e 40 minutos, né? Mas ó, foi
Então, ó, só alegria. Essa turma aí que chegou hoje, né, já vai estar amanhã aí, ó, cantando ali. Tá bem? Nós vamos terminar. Alguém quer falar alguma coisa? Amanhã, meus irmãos, uma alma